Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Hoje a gente vai conversar sobre a divisão clássica da economia, ou divisão tradicional da economia, também conhecida como divisão quadripartida da economia, apesar desse não ser um ponto pacífico entre os principais autores da economia. Só para você saber, a gente está aqui conversando depois de estudar o nome da economia, o objeto da economia e a definição de economia. Chegou a hora da gente conhecer como é que ela se divide, beleza? Essa aula daqui, então, a gente vai conversar sobre como a partir da produção, repartição, circulação e consumo, que são os primeiros fenômenos econômicos, isso é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como é que a partir deles a gente vai ter a divisão clássica da economia. A gente tem então um ciclo de operação, como eu já disse para você, que é a produção, repartição, circulação e consumo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E com base nesse ciclo de operação que você está vendo, o historiador e economista, filósofo também em inglês, James Mill, aí de 1773 até 1836, ele propôs em 1821, 15 anos antes de morrer, a divisão da economia em 4 partes. Então, a gente tem aí o surgimento da divisão quadripartida com James Mill em 1821 a partir do ciclo de operação composto pelos 4 fenômenos econômicos: produção, repartição, circulação e consumo. Dentro ali da mesma época, um pouquinho depois, um economista francês chamado Jean-Baptiste Say, ele sugeriu que a divisão clássica fosse apenas de 3 capítulos e não de 4, como propôs James Mill em 1821. E a divergência ela vai além. Além da gente ter o número aí, se a divisão tradicional da economia vai ser partida em 4 capítulos ou partida em 3 capítulos, a gente também tem algumas divergências quanto à denominação desses capítulos, a ordem que esses capítulos vão estar dispostos aí dentro dessa divisão, mas isso é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, beleza? Hoje a gente deu uma olhada bem na divisão tradicional da economia. Essa divisão tradicional da economia, ela parte de James Mill, com a economia quadripartida, tendo aí a produção, repartição, circulação e consumo, e eu coloquei também os nomes sugeridos aí. Para repartição a gente tem sugerido distribuição, para circulação a gente tem sugerido troca, e a gente também tem ainda dentro da divisão tradicional da economia a divisão tripartida. Economistas franceses, o Say, J.B. Say. E ela diz o seguinte, que a divisão da economia deveria ser feita não em 4 capítulos, mas agora em 3, produção, repartição e consumo. Show de bola aqui? Então é interessante você entender a divisão tradicional da economia para você ter uma base para aquilo que a gente vai conversar na aula que vem, que é a divisão moderna da economia. A gente vai ter 3 aulas sobre a divisão moderna da economia seguindo agora, tá? E para completar essa semana. Lembrando, a gente tem aulas dos fundamentos da economia de segunda a quinta às 7 horas aqui no YouTube, beleza? A gente vai ver nessas próximas 3 aulas a teoria econômica, que é a próxima, na subsequente estatística econômica e depois economia aplicada. Show de bola até aqui? Então vamos seguir para a próxima aula, eu espero vocês lá, um forte abraço para vocês e a gente se vê.